Pessoal, vejam se vocês conseguem me ouvir. Agora. Ufa, graças a Deus. A tela também aparece? Tá joia. Então vamos lá, vamos começar de novo, desde o começo. Peço desculpas pela confusão toda. Só deixa eu fazer uma coisa, está aparecendo o teto aqui. Agora sim. Vamos lá. Princípio fundamental da contagem. Pelo jeito não está dando certo de a gente fazer com a tela inteira, tá? Apresentação de slides. Então a gente vai com o slide da forma que está aqui. Deixa eu só fazer uma coisinha aqui para aumentar a tela para vocês. Tá, tira isso aqui também. É isso que eu quero. Aí. Vamos lá. A nossa aula de hoje é sobre o princípio fundamental da contagem, tá? É uma forma de entender o processo de contagem através do número de possibilidades. Então, vamos lá. Na aula passada, o que a gente viu? A gente viu progressão geométrica, certo? A PG. Entendeu o que é uma progressão geométrica. Vimos o termo geral de uma PG, né? Entender que a progressão geométrica, em comparação com a progressão aritmética, a única diferença é a razão que na PA a gente fazia um menos o outro, né? O sucessor menos o antecessor. Na PG a gente faz o sucessor dividido pelo antecessor, né? Então, a razão da progressão geométrica, ela tem a letra Q, que vem da palavra quociente, que remete à divisão. Termo geral de uma PG, vocês têm que raciocinar que é o primeiro termo multiplicado pela razão elevado pelo termo que eu quero achar menos 1. Então, tem a formulazinha, né? A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, essa é a formulinha. A soma dos termos de uma PG finita tem a formulazinha lá, você aplica e joga e sai o resultado. E a gente teve uma lista de exercícios do Enem, tá? Foram 10 exercícios e eu escolhi o que teve mais dificuldade, o pessoal mais errou aqui para a gente conversar. Então, na nossa lista de exercícios, eu tinha um exercício da Cefet de 2010. Uma coisa que eu comentei com alguns alunos é o seguinte, PG não é um assunto muito cobrado no Enem. É cobrado em alguns vestibulares específicos, mas no Enem nem tanto. Então, foquem na PA. A PG faz parte do conteúdo do Enem, porém não tem tanto exercício assim que aparece PG no Enem. Tá? Então, vamos lá. Cefet MG 2010, a questão é essa. Na manhã de segunda-feira, uma empresa começou sua produção de iogurte do seguinte modo. Adicionou a 1 litro de iogurte já pronto, 3 litros de leite. Então, o que acontece? Após 24 horas, havia 4 litros de iogurte, que foram novamente misturados a uma parte proporcional de leite, para dar sequência à produção. Se a empresa continuou esse processo, então, na manhã de sexta-feira, o total de litros de iogurte obtidos foi de 2 elevado à oitava. Essa questão, inclusive, quando eu lancei o questionário, estava com a alternativa marcada errada. Depois eu consegui corrigir e a nota de todo mundo foi atualizada lá na sala de aula, tá? Então, qual que é a resolução? O primeiro termo é o número 1. O segundo termo é o número 4. Então, vamos descobrir a razão. Razão é o segundo pelo primeiro, então 4 dividido por 1, que dá 4. Ele quer saber a produção de leite na sexta-feira. Então, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Quinto termo dessa PG. Então, o quinto termo dessa PG é A1, que é 1, vezes 4 elevado a 5 menos 1. Por que é 5 aqui?
porque eu quero descobrir o quinto termo, então no lugar de n eu substituo por 5. Então, 4 elevado a 5 menos 1 é 4 elevado à quarta. Uma vezes isso, é isso mesmo. A5 dá 256. Como que eu descubro que 256 dá uma potência igual a 2 oitava? Eu fatoro por fatores primos. Lembra daquela regrinha do MMC, famosa? Então é essa aqui, ó. 256 dá por 2? Dá. Divide 128. Por 2 de novo, 64. Por 2 de novo, 32. Por 2 de novo, 16. Por 2 de novo, dá 8. Por 2 de novo, dá 4. Por 2 de novo, dá 2. Por 2 de novo, dá 1. Chegou no 1, parou. Quantos 2 eu tenho aqui? 2, 4, 6, 8. Se eu tenho 8 vezes o número 2, quer dizer que é o 2 elevado à oitava. Então, essa é a nossa resposta. 2 à oitava. Certo? Se vocês tiverem dificuldade nessa lista, volta, assiste a aula anterior, olha os exercícios, e hoje às 6 da tarde eu libero a resolução comentada de todas as questões da lista, as 10 questões, tá? Inclusive com aquela estatística no final, falando qual foi a média de acertos, a média da sala em notas, tá? Então, a gente vai passar para uma nova competência do Enem, né? Que é a H3, está errado aqui, H3, que é resolver situações problema envolvendo conhecimentos numéricos. E a gente vai falar sobre o princípio fundamental da contagem, tá? Então, vamos lá. O que é o princípio fundamental da contagem? Normalmente, a gente tem coisas do dia a dia que são resolvidas pelo princípio fundamental da contagem. Por exemplo, quando eu vou cadastrar uma senha num site, eu tenho lá as regras. Eu tenho que ter 4 letras distintas, nesse caso, e 3 algarismos distintos. Algarismos são os números. Então, quantas possibilidades eu vou ter de senhas possíveis para serem criadas? A resposta desse tipo de questão é demonstrada pelo princípio fundamental da contagem. Então, a gente pode fazer do modo arcaico, né? Que nesse caso seria fazer com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D, e com os números 0, 1, 2 e 3. Desculpa, 0, 1 e 2. E fazer isso, essa monte de possibilidades e contando. O problema é que é o seguinte, a gente tem muitos termos nessa condição aqui, nessa situação. Então seria muito difícil fazer e demoraria muito tempo. O princípio fundamental da contagem resolve isso de maneira mais fácil. Observem aqui um exemplo. Uma forma de a gente resolver um problema envolvendo o princípio fundamental da contagem é por uma árvore de possibilidades. Então, olha esse exemplo aqui. Em uma certa lanchonete, para montar um sanduíche, os clientes possuem 2 opções de pão, centeio ou integral, e 4 de recheio, frango, presunto, queijo, vegetariano. O tamanho do pão aqui lembra aqueles lanches do Subway, saudades. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar um sanduíche com um tipo de pão e um tipo de recheio? Olha só. Podemos representar todas as possibilidades por meio de um diagrama de árvore ou árvore de possibilidades. Esse carinha tem 2 nomes, né? Diagrama de árvore ou árvore de possibilidades. Então, eu tenho 2 pães? Beleza, tenho. Centeio e integral. Então, 2 possibilidades de pão. E para cada pão que eu escolho, eu tenho 4 possibilidades de recheio. Então, eu tenho frango, presunto, queijo, vegetariano. Frango, presunto, queijo, vegetariano. Então, perceba, eu tenho 2 opções de pães, 4 opções de recheio. Então, eu vou fazendo as combinações. C com F, C com P, C com Q, C com V. Integral com frango, integral com presunto, integral com queijo, integral com vegetariano. Então, 2 possibilidades de pão, vezes 4 possibilidades de recheio, está aqui, ó, 8 opções de sanduíche. Essa árvore de possibilidades, ela demonstra de forma gráfica a conta que a gente faz no princípio fundamental da contagem. Que é o seguinte, como que é a definição do princípio fundamental da contagem? Se um acontecimento A pode ocorrer de N maneiras distintas, e para cada uma dessas maneiras, um acontecimento B ocorrer de M maneiras distintas,
Então, a quantidade de possibilidades de ocorrência dos acontecimentos A e B é dada pelo produto N vezes N. Então, esse é o princípio fundamental da contagem. Olha o exemplo das senhas lá. Como que a gente resolve ele? Então, a situação das senhas. Letras. Eu tenho 26 letras no alfabeto, né? Eu tenho 10 números. Quando ele fala a palavra distintas, quer dizer que eu quero 10, eu quero situações diferentes. Eu não posso repetir. Se eu tenho 4 letras distintas, a cada letra que eu escolher, eu tenho uma escolha a menos. Então, se na primeira vez que eu escolher o A para a primeira posição, eu vou ter somente 25 opções para a segunda opção. E assim sucessivamente. Para os números também, eu tenho 10 números. De 0 a 10 eu tenho 10 números. Então, 3 números distintos, a cada número eu vou diminuir uma escolha. Então, o que acontece? Pelo princípio fundamental da contagem, na primeira vez eu tenho 26 opções, na segunda, 25, na terceira, 24, na quarta, 23. A cada vez que eu escolhi uma letra, eu diminuo a quantidade de opções que eu tenho. A mesma coisa nas letras. Se eu tenho 10, mesma coisa nos números. Se eu tenho 10 números na primeira opção, na segunda eu vou ter 9, na terceira eu vou ter 8. Então, realizando a conta, 26 vezes 25, vezes 24, vezes 23, vezes 10, vezes 9, vezes 8, eu tenho 258 milhões de possibilidades de senhas para serem criadas com aquela condição. Então, vamos lá. Agora, mais uma questão aqui para vocês. Agora é hora de vocês trabalharem, tá? Eu vou rodar 4 minutos para vocês trabalharem aí com as questões, até um pouquinho mais, como a gente está sem o cronômetro rodando aqui, esse carinha aqui que roda o cronômetro, vou dar um tempo a mais e eu vou deixar o microfone aberto para vocês. Então, falem, conversem, se tiverem dúvida, podem conversar comigo aqui. Eu espero que eu consiga ouvir, porque a gente está num setup meio improvisado aqui. Vamos lá, vamos trabalhar, pessoal.
Pessoal, quem não está entendendo aí? Vamos lá. A número 4 aqui. Uma companhia de transporte rodoviário municipal estuda as 15 possíveis rotas. Esse 15 é o resultado do PFC, tá? Ele sabe que tem 3 possíveis de A até B. Eu preciso descobrir por quanto eu tenho que multiplicar o 3 para chegar no 15. Veja se assim vocês conseguem chegar num acordo. Aí o pessoal pegou a manha aqui. A número 13, ela é um pouquinho mais complicadinha. O sistema de numeração binário é um sistema posicional, no qual as quantidades são indicadas a partir de 2 números, em geral 0 e 1. Então, perceba, cada vez que eu vou escolher o número no sistema binário, eu só tenho 2 possibilidades, ou 0 ou 1. Nesse sistema, o número 177, na base decimal, é escrito por esse número aqui, 10110001. Então, os computadores usam esse sistema e ele fala que cada conjunto de 8 dígitos forma 1 byte. Então, para formar um número, eu tenho que, de 8 dígitos, chamado byte, eu tenho que escolher 8 vezes a opção de 0, 1. Então, cada vez que eu vou montar uma parte desse byte, eu tenho 2 possibilidades. Aqui eu posso repetir, tá? Não é aquela questão de distintas. Então, para cada vez que eu for montar uma posição desse byte, vou ter sempre 2 posições. Pessoal, podemos corrigir? Dá um retorno aí. Vamos lá, então. O pessoal falou que a gente pode corrigir, então deixa eu voltar a tela para um tamanho menor aqui, que senão eu não consigo controlar. Estão conseguindo me ouvir bem? Joia. Vamos lá. Opa, pulou demais. Então, a primeira. Eu tenho 15 trajetos. Certo? 15 trajetos, sendo que de A até B eu tenho 3. De B até C, eu tenho quantos? Então, pelo PFC, o resultado é 15. Porém, eu preciso descobrir qual número eu multiplico 3 para chegar no 15. Então, a gente caiu numa equação do primeiro grau, né? Primeiro grau, porque o x aqui está elevado a primeiro, quando não tem nada é 1. Então, 3x é igual a 15. X é igual, o 3, eu pego ele e passo dividindo o 15 aqui. Que o passar dividindo na matemática é falar que a gente divide de ambos os lados por 3, né? Então, 15 dividido por 3, 5. Então, eu preciso, são 5 trajetos que eu tenho de B até C. Agora, a número 13, que é do sistema binário. Eu tenho 2 opções sempre, 1 ou 0. 1 byte tem 8 bits, né? Então, N, eu coloquei como N aqui de número, tá? Então, para cada vez que eu vou escolher a posição aqui, eu tenho ou 0 ou 1, ou 0 ou 1, ou 0 ou 1. Então, o PFC dessa questão vai acontecer o seguinte, cada vez que eu tenho que montar uma posição desse byte, eu tenho que escolher ou 0 ou 1. Então, toda vez eu só tenho essas 2 opções. Então, é 8 vezes a multiplicação do número 2. Então, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, que dá 2 oitavos, que é um número que a gente já conhece agora, que é 256. Então, para eu montar um número de 8 bits, eu tenho 256 possibilidades de combinações entre 0 e 1 para eu montar esse número.
quem faz técnico em eletrônica, mecatrônica, eletrotécnica, conhece o sistema binário de cabo a rabo. E, com certeza, pegou mais rápido essa questão. Quem não está tão familiarizado vai ter um pouquinho de dificuldade. O que acontece? Essa nossa aula, ela está um pouco mais curta, porém eu adicionei mais exercícios no final. Então, agora, a gente acabou a parte explicativa da matéria. Então, por favor, me deem um retorno aí no chat. Aqui, ó, tô vendo a questão da Poliana já. Se é de 0 a 1, Poliana, o 0 e o 1 aqui não são números, tá? São elementos do sistema. Então, para cada vez que eu for montar um número do sistema binário, eu tenho duas opções, ou 1 ou 0. O sistema, o princípio fundamental da contagem, ele não fica atento à questão do número. Ah, eu tenho 9, de 0 a 9, que nem era na questão da ciência. Eu tenho 10 possibilidades. Aqui eu tenho duas, que é um sistema binário. Então, para cada vez que eu vou montar esse número, eu tenho duas possibilidades de escolher. Ou eu escolho 0, ou eu escolho 1, para cada posição desse conjunto aqui. Ficou claro, Poliana? Ah, beleza, ela entendeu. Pessoal, mais alguma dúvida? Algo que ficou travado lá no começo, em algum lugar da aula? Que agora a gente vai partir para os exercícios do Enem, tá? Entender como que o PFC cai no Enem. Onde você travou, Jennifer? Na 13? Vamos lá. Presta atenção. Vamos voltar lá para o enunciado, então. Presta atenção aqui no enunciado. Oh, caramba. Aqui. O sistema de numeração binário é um sistema posicional, no qual as quantidades são indicadas a partir de dois números, em geral 0 e 1. Olhando como se a gente fosse resolver uma questão de princípio fundamental da contagem, quantas possibilidades eu tenho aqui? São duas. Ou 0 ou 1. Aí ele dá um exemplo. O número 177 do nosso sistema, que é o decimal, se for escrito no sistema binário, ele é esse número aqui, ó. 10, 10, 11, 0001. Então, esse sistema é usado pelos computadores para os processos internos, sendo denominado cada dígito binário de bit, tá? Então, cada posiçãozinha aqui desse número é um bit. E cada conjunto de 8 dígitos aqui, forma um caractere, chamado byte. Então, a partir dessas informações, de quantas maneiras, quando ele fala a palavra maneiras, eu retorno direto para o princípio fundamental da contagem, para o número de possibilidades de algo acontecer. Então, de quantas maneiras distintas? Então, ele quer saber do conjunto de caracteres. Eu posso compor um byte, que é um elemento composto por 8 numerozinhos, que cada um vai ser 0 ou 1. Então, vamos lá para a resolução. Opa. Aqui. Então, no sistema binário, eu tenho 1 e 0. Essa aqui é as possibilidades que eu tenho em cada posição desse número aqui, tá? Cada vez que eu for montar um pedacinho desse número aqui binário, eu tenho que escolher entre 0 ou 1. Então, aqui, para o primeiro N, ou eu escolho 0 ou eu escolho 1. Uma possibilidade. Eu tenho duas possibilidades. Para esse N, eu tenho duas possibilidades também, ou 0 ou 1. Para esse, duas possibilidades. Para esse, duas possibilidades. Então, para eu achar o total de possibilidades para eu montar um número
de 8 posições no sistema binário, eu tenho que multiplicar o 2 8 vezes. Então, por isso que fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, até chegar na oitava posição. Em cada posição dessa, eu tenho duas possibilidades. Veja se você conseguiu compreender, Jennifer. Joia, perfeito. Pessoal, mais alguma dúvida? A gente pode seguir? Joia. Vamos lá. Então, vocês já tiveram meio que um spoiler da questão, mas agora a gente vai para ela mesmo. Vamos lá. Enem 2013, segundo dia, questão 165 do caderno azul. Vamos ler a questão juntos e depois eu vou dar o tempo para vocês resolverem. Um artesão de joias tem à sua disposição pedras brasileiras de 3 cores: vermelhas, azuis e verdes. Ele pretende produzir joias constituídas por uma liga metálica a partir de um molde no formato de um losango, não quadrado, com pedras nos seus vértices, de modo que 2 vértices consecutivos tenham sempre pedras de cores diferentes. A figura ilustra uma joia produzida por esse artesão, cujos vértices A, B, C e D correspondem às posições ocupadas pelas pedras. Com base nas informações fornecidas, quantas joias diferentes nesse formato aqui do desenho, o artesão poderá obter? Observem a questão, anotem os pontos importantes e tentem raciocinar. São 12h10 agora. Eu vou dar até 12h15 para vocês raciocinarem nessa questão. Vamos lá.
Pessoal, 12h15, vamos lá? Vamos para a resolução. Primeiro caso, né? Eu tenho três casos diferentes que eu devo analisar nessa questão. Então, o primeiro caso, as pedras nos vértices A e C com a mesma cor e as pedras nos vértices B e D também com a mesma cor, porém de cor diferente das pedras A e C. Quer ver? Como que a gente vai entender isso? Eu vou pegar o desenho aqui e vou jogar na nossa segunda tela aqui da resolução. Então, vamos lá. As pedras nos vértices A e C. A e C. Com a mesma cor. Então, nos vértices A e C pode haver a repetição. E as pedras nos vértices B e D também com a mesma cor, porém de cor diferente das pedras A e C. Então, essa aqui e essa aqui podem ser iguais, porém essa cor tem que ser diferente da cor que está nessa aqui. Então, eu tenho três maneiras de escolher a cor A e C e duas maneiras de escolher a cor de B e D, porque eu tenho três cores de pedras. Então, se eu escolher uma cor nesse caminho aqui, eu tenho uma cor a menos para escolher nesse caminho aqui. Então, quantidade de maneiras. 3 vezes 2, 6. Então, esse é o primeiro caso. Segundo caso, as pedras nos vértices A e C, com a mesma cor, então A e C iguais, e nos vértices B e D, com cores diferentes entre si e diferentes de A e C. Então, vamos lá. A e C, a mesma cor. Os vértices B e D, cores diferentes. Então, aqui eu tenho, nesse vértice AC, eu tenho três possibilidades. No B, eu teria duas. E no C e no D, eu teria uma. Então, ele esquematizou dessa forma. 3 vezes 2, 6. Opa, dividido por 2, 3. Então, três joias possíveis diferentes. Então, aqui eu tenho 6, aqui eu tenho 3. Terceiro caso, as pedras nos vértices A e C com cores diferentes, e as pedras nos vértices B e D com cores diferentes das cores de A e C. Então, A e C diferentes, B e D diferentes de A e de C, que é o mesmo caso da anterior. São mais três. 3 vezes 2, 6, dividido por 2, 3. Agora, o que eu faço? Em vez de eu somar, de eu multiplicar, eu somo. Então, no primeiro caso, eu tinha 6 possibilidades. Aqui eu tinha 3. E aqui eu tinha 3. Então, 6 mais 3, 9. Mais 3, 12. Então, a resposta, o gabarito, é a alternativa... É a alternativa B. 12 possibilidades. Pessoal, conseguiram compreender? Alguém travou? Deem um retorno aí no chat. Vamos lá. Quem falou aqui? A Ingrid falou que está confuso, a Lívia pediu para explicar de novo. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Eu vou abrir um novo slide e a gente vai entender juntos essa questão agora. Vamos lá. Então, vou fazer um inserir, apresentação.
Uhum. Estou tentando achar alguma forma de desenhar aqui. Acho que vai ter que ser assim mesmo. Formas. Então, vamos lá. Eu tenho três pedras. Deixa eu desenhar as três pedras aqui e trocar a cor delas. Esse aqui eu vou escolher uma outra cor qualquer. Vamos lá. Então, qual que era a primeira chance? Que eu pegasse duas pedras iguais e colocasse uma aqui e outra aqui. Eu tinha três opções. Quando eu escolhi aqui, sobraram duas, certo? Então, no primeiro caso, ele colocava duas iguais aqui e duas iguais aqui. Então, aqui eu tinha três opções e aqui eu tinha duas. Então, número de opções aqui, três. Número de opções aqui, duas. 3 vezes 2. Então, na primeira, eu tenho seis possibilidades. No primeiro caso. Então, primeiro caso, seis possibilidades. Agora, segundo caso, se eu escolhesse uma mesma cor no A e no C, agora eu tenho duas opções. E ele quer colocar uma no B e uma no D. Então, aqui eu tenho três, aqui eu tenho duas. E aqui eu vou ter uma só. Então, o segundo caso, eu vou ter três possibilidades da primeira, mais duas da segunda. Porém, se eu escolho aqui, vai sobrar aqui só. Então, por que eu tenho que fazer o dividido por 2? Porque eu tenho duas opções aqui e duas opções aqui. Então, eu tenho que dividir pela quantidade de vezes pela quantidade de opções que eu tenho, ou aqui, que é 2. Então, 3 mais 2, 6 mais 2, 3. 3 mais 2, 6, dividido por 2, 3. Três possibilidades. No terceiro caso, é a mesma função, só que ele inverte o local. Ele define que aqui vai ser igual, e ele tem uma opção para escolher aqui, duas opções para escolher aqui, e duas opções para escolher aqui. Então, é a mesma coisa, só trocando a posição. Terceiro caso, 3 mais 2 dividido por 2, que é igual a 3. Aí, eu tenho que somar agora o total de possibilidades. 6 mais 3 mais 3, que dá 12. Vamos ver o retorno aqui do pessoal. Continuo boiando, são três pedras, três opções. Eu não posso usar o Paint, que daí eu tenho que interromper o compartilhamento de uma tela e liberar a outra, é uma bagunça aqui. Ó, o Guilherme teve o raciocínio 3 vezes 4, é uma possibilidade também, tá? É uma outra forma de chegar nesse mesmo raciocínio, porque eu tenho quatro posições aqui do pingente e três. Sim, sim, é uma possibilidade também, tá? Então,
essa forma, eu tenho três pedras, quatro posições. Sim, também é uma forma de se chegar, tá? Pessoal, o que que vocês acharam dessa questão? Ela é uma questão de nível mais difícil. Sim, Luiz Felipe, tá correto também a pensar como 3 vezes 4. É que eu quis mostrar o raciocínio da resolução que eu entendi também dessa forma. Exatamente, Felipe. Só que o princípio fundamental da contagem é esse mesmo. 3 vezes 4 também daria, tá? É uma forma também de se chegar. É que essa aqui, a gente tem acesso, eu consegui ter acesso às resoluções oficiais do Enem. Então, a gente tem o texto oficial que o INEP divulga depois, tá? Por isso que eu mostrei essa sequência, mas o 3 vezes 4 chega também. Pessoal, vamos lá para a próxima questão? Deixa eu colocar isso na tela e vamos lá. Ó, a, a Lívia está perguntando do dividido por 2. Lívia, eu divido por 2 no segundo e no terceiro caso por causa disso aqui. Quando eu defino que uma diagonal que eu falo é essa linha reta que faz aqui entre esse e esse. Eu tenho três possibilidades nesse caso aqui, né? Então, eu posso escolher uma das três pedras. Então, 3 vezes 2, duas posições, 6. Quando eu diminuo uma, eu tenho somente duas opções para escolher, aqui ou aqui. Então, eu tenho duas opções aqui e duas opções aqui. Então, somando, eu tenho duas opções de escolher duas pedras. Por isso, eu tenho que dividir um por dois aqui. Certo? Vamos lá, então, para a próxima. Pessoal, vamos ler juntos essa questão aqui. Ela é um pouco grande, vocês conhecem questões do Enem, são sempre textos, tabelas, bem estruturado o negócio. Então, Enem 2015, segundo dia, questão 147 do Caderno Azul. Numa cidade, 5 escolas de samba, 1, 2, 3, 4 e 5, participam do desfile de carnaval. 4 quesitos são julgados, cada um por 2 jurados. Então, tenho 2 jurados para cada quesito, que podem atribuir uma dentre as notas 6, 7, 8, 9 ou 10. A campeã será a escola que obtiver maior pontuação na soma de todas as notas emitidas. Em caso de empate, a campeã será a que alcançar maior soma das notas atribuídas pelos jurados nos quesitos enredo e harmonia. A tabela mostra as notas do desfile desse ano, no momento em que faltava somente a divulgação das notas do jurado B no quesito bateria. Quantas configurações distintas das notas a serem atribuídas pelo jurado B no quesito bateria tornariam a campeã a escola 2? Então, aqui eu tenho a leitura do texto, de onde vocês vão tirar a informação. Eu tenho que interpretar essa tabela aqui para ver os resultados, para eu chegar na resposta final. São meio-dia e 28. 5 minutos, meio-dia e 32. A gente entra com a correção. Tá?
Pessoal, vamos lá para a correção. Última questão de hoje. Resolução. Vamos observar a tabela aqui. Eu tenho os 4 quesitos, as 4 escolas e 2 jurados. Vamos lá. Primeira coisa, as escolas 1, 3 e 5 não podem ser campeãs, já que elas não conseguiram ficar acima de 68 pontos. Olha aqui. A única escola que até agora tem 68 pontos é a escola 4. Então, a única possibilidade, as únicas que têm possibilidade de vencer são a 4 e a 2. Uma tem 66 e a outra tem 68. As outras já perderam. Em caso de empate, se a nota que for atribuída para a escola 4 e para a escola 2 for notas que somadas de empate, a 2 vai ganhar, pois ganha o quesito enredo. A escola 2 é campeã em 6 casos possíveis, e cada um deles temos 5 possíveis maneiras de uma das outras escolas se colocarem. Então, ela é campeã em 6 casos possíveis, porque eu tenho notas de 6 até 10, né? 6, 7, 8, 9 e 10. Assim, o número total de configurações será de 6 vezes 5 vezes 5. Então, eu tenho 750 maneiras possíveis desse resultado acontecer. Então, o gabarito é, letra C, 750 possibilidades. Veja se vocês conseguiram compreender. Igor não, o Henrique também não, Caiane também não. Vamos lá. Pessoal, prestem atenção. Ela é campeã em 6 casos possíveis. Quais são esses casos? Ela recebeu uma nota 6, 7, 8, 9 ou 10, são as 5 notas. Então, um dos 5 eu já achei. Eu tenho as maneiras das posições das outras escolas, que são as notas que elas vão receber. E ela é campeã em 6 casos possíveis. Então, 6 vezes 5 vezes 5. Então, 6 casos possíveis da escola 2 vencer e 5 maneiras das outras escolas se colocarem, vezes as quantidades de nota, que são as notas de 6 a 10. Então, 6 casos possíveis da escola 2 vencer, vezes 5 maneiras das escolas que estão competindo com ela receberem nota, que são as notas que elas vão receber, de 6 a 10, vezes as 5 notas que a escola 2 vai receber. Então, 6 vezes 5, 30. Vamos lá. Os 6 casos possíveis. Ela recebeu uma nota que seja 10, que seja 9, que seja 8, que seja 7, que seja 6. Então, 6, 7, 8, 9, 10. As 5 notas da escola 2. Vezes as 5 notas das outras escolas. A escola 1 vai receber uma nota de 6 a 10. A escola 2 vai receber uma nota de 6 a 10. A escola 3 vai receber uma nota de 6 a 10. E a escola 5 vai receber uma nota de 6 a 10. 5. Os 6 casos possíveis é que a nota dela, ou seja, um empate, que é ela empatar com a outra escola que tem com quantidade de pontos parecida com a dela, mais as cinco possibilidades dela vencer, que são com notas que a escola 2 fica com uma nota menor do que a escola que é vencedora.
certo? Pessoal, conseguiu enxergar? Se tiver alguma dificuldade, essa questão, a resolução dela, eu tirei do Descomplica, tá? Essa questão específica foi do Descomplica. Então, se vocês procurarem por essa questão lá no Descomplica, vai estar lá essa questão e tem a explicação deles. E se você jogar esse código na internet, questão 147, você vai lá que você acha a resolução de outros professores. Eu tentei ao máximo entender essa questão, é uma questão de nível difícil também. Peguei um pouquinho mais pesado hoje, porque o conteúdo é fácil. Qual a diferença de PFC e probabilidade? Boa pergunta, Lívia. Probabilidade, eu vou envolver o cálculo de uma coisa que a gente vai chamar fatorial. Então, eu tenho um outro arranjo. Esse arranjo a gente vai começar a ver lá na próxima aula já. E daí a gente vai entender o que é probabilidade e o que é possibilidade. Por enquanto, o princípio fundamental, ele fala somente das possibilidades. A probabilidade envolve fatorial e envolve porcentagem. Olha. Pessoal, quero agradecer a vocês. A próxima aula daqui 2 semanas é sobre fatorial, que é o que eu falo agora, arranjo simples e permutações, tá? Sempre no material de vocês eu mando a referência do livro que eu estou usando para montar as aulas, tá? Então, se vocês tiverem alguma curiosidade, ou se vocês tiverem esse livro de vocês aqui, o Contato Matemática, é um livro de ensino médio que eu uso, tá? Então, até a próxima aula, gente. Muito obrigado. Tchau.